Fala rapaziada, firmeza na mesa? Hoje eu vou estar ensinando vocês aí como que corrigir o erro do BF para quem tá com o BF6 crashando, ou o BF42 também, ou qualquer outro jogo mais pesado que consuma bastante memória de vídeo, mas especificamente me ajudou no BF6 e no BF42. Bom, vamos lá. De início, já vou avisar que esse vídeo é especificamente para quem tem minimamente uma placa de vídeo, porque sem é difícil e não é possível setar esse tipo de configuração, porque vai do painel NVIDIA e vai também do seu computador. Então eles vão fazer um balanço de acordo com o que tem disponível de memória gráfica na sua placa de vídeo, beleza? Então, por exemplo, o BF6 e o BF42 eles consomem por volta de 4 GB no mínimo, mas para mais. Quem tem normalmente 4 GB já começa a travar. Qual que é o ponto? Existe a memória virtual dentro do Windows, que é isso daqui, ó. Dentro da memória virtual, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar a memória do seu SSD ou do seu HD, o tanto que você configurar, para balancear essa falta que está tendo da placa de vídeo. Tanto da placa de vídeo, que é a configuração que você vai colocar na NVIDIA para ficar automático, quanto também da sua memória RAM. Então, se os dois chegarem no limite, ele vai compensar com a memória virtual do sistema. Para vocês acessar, igual vocês viram, é só abrir a pasta, botão direito neste computador, mostrar mais opções, propriedades, aí vai abrir essa telinha aqui. Clique em configurações avançadas, vai vir esse pop-up, vem em avançado, em desempenho clique em configurações, avançado, aí aqui ó, memória virtual. Essa é a memória que compensa a falta tanto da memória de vídeo, quando você tem uma placa de vídeo, quanto a memória RAM. Se você não tiver uma placa de vídeo, não que não vá funcionar, mas ele só vai compensar a sua memória RAM. Então, às vezes pode não ser tão efetivo, a não ser que você vá lá na sua BIOS e configure manualmente por exemplo, diminuir o gigahertz do processador, né, se você tiver com um gráfico integrado no processador, um AMD da vida, um Ryzen, você diminui os hertz do processador, os gigahertz, para dar um pouquinho mais de memória para o vídeo, né? Então dá para fazer esse balanço na BIOS, só que aí é um pouquinho, demanda um pouco mais de configuração. Se vocês, o pessoal aí dos AMD, dos Ryzen que não tem placa de vídeo, se quiser, escreve nos comentários aí que eu faço um outro vídeo especificamente para isso, beleza? Mas funciona, aí só fica à mercê da memória RAM. Enfim, voltando aqui, essa é a parte da memória virtual. Clique em alterar. Aqui vai aparecer os discos que você tem. O que eu recomendo? Colocar sempre no disco que você tem mais fluidez, que é o mais liso. Então, de preferência, um SSD. Se você tem um HD, não vale a pena fazer isso porque HD já é lento. Se ele ficar lendo em segundo plano, além das coisas com isso daqui, fica pior ainda, tá? Mas assim, se for um HD muito bom, né, que existe ainda milagrosamente, mas de toda forma uma placa lógica, um SSD é mais rápido, ainda dá para se ativar, pode desafogar em uns joguinhos mais leves, né? Então eu peguei o meu SSD da Kingston, que é o que está com mais memória, é o que tem maior taxa de leitura, escrita, e coloquei aqui. O tamanho inicial, eu recomendo vocês colocarem igual está aqui, 8.192, porque isso é referente a 8 GB. Então, 8.192 megabytes é referente a 8 GB, beleza? Tamanho máximo, coloca 12.288, que é a mesma coisa, né? É os megabytes, referente a 12 GB também. Clique em definir, dá um OK, clique em OK. OK aqui também, pode fechar tudo. Feito isso, a memória virtual do seu PC já vai estar ativa, então já vai estar rolando essa compensação. Então agora, para a galera da NVIDIA, né? Que tem a plaquinha de vídeo, vai abrir o painel da NVIDIA. Vai vir em gerenciar as configurações 3D. Aqui é onde está o X da jogada. Nessa opção de CUDA, política de retorno de memória, sempre verificar se está na padrão do driver. Eita, nossa senhora, trava a língua. Por quê?
ele vai decidir a melhor ação. Então, por exemplo, se for um jogo que não está afogando tanto nem a placa de vídeo, nem a memória RAM, ele não vai fazer nada. Então, ele vai deixar os dois fluidos e vai ficar de boinha, não vai compensar na memória virtual. Agora, se tiver pesado demais, você pode optar por retorno de memória do sistema. Aí vai de situação. Se você joga muito um jogo que é pesado, ou jogos pesados, você pode deixar aqui fixo para ter o retorno da memória. Se não, deixa sem, né? Se não for o caso, se você só jogar jogos leves, isso dá um pouquinho mais de desempenho, sim, se você tiver já a memória virtual ativa, porque lê o SSD, né? Então aumenta o tempo de leitura e escrita dele, dá mais delay, né? Aumenta a latência, que ele fica fazendo duas coisas ao mesmo tempo, rodando o jogo e ainda funcionando como memória RAM em segundo plano. Então aí você pode deixar aqui como padrão do driver, beleza? Qual que é a outra opção que você vai ativar aqui? Na verdade, ativar não, né? Confirmar. Tamanho do cache de criador de sombra. Se você vê que está bem pesado também e não está funcional aqui no padrão do driver, você ainda está travando mesmo fazendo essas configurações, você pode colocar de 5 a 10 GB aqui, beleza? Isso daqui ele vai deixar pré-carregada os caches que ele carregar uma vez, então digamos, quando ele carregar uma segunda vez, ele já vai mais rápido porque já carregou uma primeira vez, entendeu? Só que tudo isso consome memória, né? Vai de acordo com o que você tem de memória disponível, beleza? Uma outra opção também aqui, que você pode deixar ticado, é esse método de Vulkan OpenGL. Se você tiver uma placa de vídeo melhor e quiser mais fluidez, né, você pode deixar aqui como automático, porque ele vai fazer a troca, né, tanto do nativo do Vulkan quanto do DirectX da placa de vídeo. Só que ele consome um pouco dos dois. Se você tiver tudo meio que gargalado, tiver com baixo desempenho, né, tiver um PCzinho magrelo, seco, você pode colocar aqui preferência por nativo, igual tá o meu, porque o meu é uma GTX 1050 Ti, né, de 4GB, então é magra, filho. Mas aí fica legal assim, com essa compensação da memória ali em cima, beleza? Bom, é isso, rapaziada. Faz o teste aí na máquina de vocês, reinicia o PC depois de fazer as configurações, obviamente, e vê se funciona aí, beleza? Lembra que isso daqui é para quem tem placa de vídeo, HD pode ser que piore, então preferencialmente para quem tem placa de vídeo e SSD, isso daqui vai ajudar bastante, vai desafogar o PC, fazer rodar às vezes o que nem roda, beleza? É isso, rapaziada, tamo junto, precisando aí, só deixar nos comentários, tá?